Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Esteja também com toda a tua família. E que hoje o céu destile orvalhos de bênçãos, cachoeiras de bênçãos em sua vida. Obrigado por assistir a essas mensagens. Mas eu insisto, meu querido, a bênção vem para a gente quando a gente aprende a compartilhar. Quando a gente se dispõe a dividir com outros, nós é que ganhamos mais. Muitas vezes na nossa vida vai acontecer exatamente isso. Quando a gente para compartilhar, para dividir, a gente é que mais é abençoado, a gente é que mais é beneficiado com aquilo que a gente compartilha. Diz a Bíblia, né, que melhor coisa é dar do que receber. E como diz a oração de São Francisco, né, é dando que se recebe. Então compartilhe essas mensagens com o máximo de pessoas possível. E coloca nas tuas redes sociais. Não esquece de comentar. Não esquece de curtir a mensagem. E não esquece de assistir até o final. E se puder, se inscreve no canal. Que Deus derrame bênçãos sem medidas na tua vida. Deus é contigo. Vamos orar. Querido Deus, amoroso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, Senhor, e queremos agradecer grandemente a Ti por tudo que Tu és para nós. Quando a gente lê histórias como a de Agar, a gente percebe um Deus que não se preocupa com o status social. Era apenas uma empregada doméstica, uma serva, mas o Senhor parou tudo o que estava fazendo e foi ao encontro daquela moça, dando a ela paz, dando a ela alegria e esperança de um futuro melhor. Portanto, meu Deus, nesta hora, quando estamos na Tua presença, queremos, ó Deus, sentir também a Tua visita em nossa casa. Queremos sentir, queremos ter certeza da Tua presença conosco neste momento. Não nos abandone, Pai. Não nos rejeites. Não nos expulse da Tua presença. Porque nós falhamos, nós fracassamos, nós caímos, nós erramos. Assim como Agar, nós até fugimos do Senhor. Portanto, como diz o Salmo 119, eu fugi, eu me desgarrei, eu me desviei do caminho. Busca o Teu servo, busca-nos, ó Deus, e traz-nos de volta ao Teu redil, ao Teu pasto, ao Teu abrigo, ao Teu refúgio. Traz-nos de volta, Senhor. Pode ser doloroso o caminho de volta, mas tenha misericórdia de nós e ajude-nos a aceitar os Teus caminhos. Ajude-nos a aceitar a Tua vontade em nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, a seguir os Teus planos e obedecer a toda a Tua palavra. Faz um milagre agora, Pai, em cada um de nós. E assista-nos em todas as nossas necessidades. Que o bom Espírito Santo agora fale conosco. Nós oramos, nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Amados, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16, versículos 11 a 14. Versículo 11 diz: Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a mão dele estará contra todos e a mão de todos contra ele. Ele habitará fronteiro aos seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava e disse: Tu és Jeová, o Deus que vê. Tu és Jeová, o Deus que vê. Pois disse ela: Não vi eu, não olhei eu para aquele que me vê, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi e está entre Cádiz e Bered. Meu querido, minha querida, essa última parte de Gênesis 16 tem que ver com a adoração. E aqui eu quero chamar a atenção da gente para dois detalhes. Primeiro, o anjo vai falar com Agar que Ismael não vai ter uma vida fácil. Eu acho muito interessante essa parte de Gênesis 16. Por quê? O anjo vai dizer: você vai ter um filho, vai ser um rapazinho, e ele se chamará Ismael. Mas diz assim: a mão dele estará contra todos, e a mão de todos contra ele. O anjo Deus é um Deus realista, meu querido. Esse anjo aqui que aparece é Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem aparece a Agar no deserto. É Jesus Cristo quem vai dar a ela a palavra e a promessa. É Jesus Cristo que vai visitar Agar e confortar-lhe o coração. E Jesus Cristo, ele é realista. João capítulo 16, verso 33, uma coisa que Jesus Cristo deixou clara para todos os seus discípulos, inclusive para mim e para você. No mundo você vai enfrentar muitas dificuldades. No mundo você terá muitas aflições. No mundo você vai estar cercado de problemas e dificuldades. Eu volto a repetir, meu querido, o problema do cristianismo moderno é uma teologia falsa e um ensino enganoso de que se você seguir a Jesus Cristo, de que se você abraçar a Deus, se você der presentes para Deus, se você der ofertas para Deus, se você fazer campanhas de prosperidade, você vai parar de sofrer. Inclusive, existem algumas igrejas que têm até placa na sua entrada: pare de sofrer. Isso é uma tremenda mentira, e aqui nós encontramos na história do nascimento de Ismael uma dura realidade. Se Agar estava enfrentando um momento de aflição, diz o versículo 11, Deus te acudiu na tua aflição. Diz o Salmo 91, Deus promete estar conosco na aflição. Salmo 46 diz
que o Senhor é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é um socorro presente em nossa vida na tribulação. Não vou enganar você. Esse canal não está aqui para enganar você, para iludir você, para fazer você pensar que Deus vai mudar a tua história e que você não vai ter mais problema, dificuldade ou sofrimento. Se a tua igreja, se a tua comunidade de fé está tentando colocar isso na tua cabeça, ela está enganando você. Deus não nos engana, meu querido. A verdade é que nós temos um mundo cercado de violência, de problemas, de todas as formas. Existem pessoas que querem e trabalham para que você seja a pessoa mais feliz da Terra. Mas existem pessoas que vivem e trabalham para prejudicar você, para magoar você, para fazer você sofrer. E você não pode fugir a essa realidade. O anjo foi muito claro com Agar. Você vai ter um filho, ele vai te dar alegria. Você vai achar que essa vai ser a melhor coisa da tua vida. Então o anjo já foi logo dizendo para ela, olha, esse rapaz vai ter muita dificuldade na vida. A mão de todos estará contra ele e a mão dele contra todos. Isso aqui é uma profecia, meu querido. Uma profecia que ainda hoje se cumpre na Palestina. Isaac e Ismael viverão em guerras intermináveis. É a profecia que foi dada para Abraão em relação a esses dois filhos. Um erro cometido, um errinho. Às vezes a gente pensa que Deus trata as coisas de forma classificatória. Por favor, Deus não classifica pecado. A Eva, por exemplo, desobedeceu o mandamento lá, Deus disse não coma. E ela, usando da sua liberdade de escolha, escolheu comer, escolheu acreditar na voz da serpente, achando que ia ser mais sábia, conhecendo o bem e o mal, que ia ter mais entendimento, que os seus olhos seriam abertos, que ela seria mais feliz. E ela escolheu comer, desobedecer. Parece coisa pequena, meu querido, mas não é coisa pequena. Quando Davi adulterou com Batseba, Deus disse, a criança vai morrer. Davi chorou, jejuou, esperneou, clamou, orou, passou 7 dias de joelho pedindo a Deus que poupasse a vida da criança. Mas Deus disse, filho, o seu erro foi imperdoável. Portanto, essa criança não vai viver. A criança não tinha culpa nenhuma. Ismael, que culpa Ismael tinha? O erro não foi de Abraão, de Sarai e de Agar? O erro não foram deles? Por que a criança tem que pagar por o erro dos seus pais? No caso de Davi, a criança morreu. Deus poupou a criança de sofrimentos futuros, de uma guerra interminável pelo trono. Mas Deus deu paz a Davi através da morte da criança. Deus acalmou o coração culpado de Batseba através da morte da criança. Nós não entendemos todos os caminhos de Deus. Eu tenho dito aqui nessa série, nesse momento do estudo de Gênesis 16 e 17, que a gente tem analisado a história de Sara, de Abraão e de Agar, eu tenho dito, nós não entendemos todos os planos de Deus. O que mais importante é, meu querido, é aceitarmos a vontade de Deus. Ismael, sua vida vai ser difícil, meu querido. Lógico que Deus prometeu, que versículo 10 aí, Deus prometeu que ele seria grande.
A gente vai analisar a última parte de Agar, lá no capítulo 20, não é 21, onde Agar vai deixar de ser serva para ser rainha. Porque ela vai se tornar mãe de nações, de reinos. 12 reis saem de Ismael. Deus não é um Deus que engana a gente. Ismael, a sua vida vai ser difícil, meu querido. E Jesus Cristo foi muito claro com seus discípulos. No mundo você vai passar por problemas e muita dificuldade. Mas ele prometeu, eu estarei com você, porque eu venci. Você não fique triste pelas aflições. Não fique triste pelos sofrimentos. Não fique triste pelas dificuldades. Ao contrário, veja em cada dificuldade um motivo a mais para você estar na presença de Deus. Veja em cada dificuldade, em cada problema, em cada situação difícil, um motivo a mais para buscar a Deus. Porque quando o anjo fala com Agar, a primeira coisa que nós encontramos depois é que Agar invoca a Deus. Leia comigo o texto. Verso 13. Verso 12 diz que ele vai ser um jovem vivendo como um jumento selvagem. Ele vai ser uma pessoa que não vai viver bem em sociedade. Ele vai crescer no deserto. E ele vai fazer Deus vai fazer do deserto um oásis. Isso é para amanhã, tá bom? Mas hoje nós vamos ficar aqui com essa história de Agar. Vai ter problema na sua vida, meu querido. Vai ter problema na sua vida, minha querida. E você precisa, eu preciso, nós precisamos ver em cada momento difícil da nossa vida motivos a mais para buscar a Deus, para invocar a Deus, para adorar a Deus. Nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Diz o livro Desejado de Todas as Nações, devemos ver em cada situação difícil da nossa vida, em cada crise, em cada problema, em cada lágrima, em cada sofrimento, em cada angústia, em cada perseguição, nós devemos ver um motivo a mais para correr, para fugir, não para longe de Deus, mas fugir para Deus. Eu não sei se você já assistiu você já leu, né, esse livro, Fuga para Deus. Pare de fugir de Deus. Agar precisava entender a mensagem do anjo. Parar de fugir de Deus. Agora fugir para Deus. O texto diz, verso 13, então ela invocou o nome do Senhor. Então ela invocou o nome do Senhor. Agora Agar, nesse diálogo com o anjo, e isso aqui, meu querido, nós vamos resumir em uma palavra só. Isso significa comunhão com Deus. Quando Agar foge para o deserto, ela tem um encontro com Deus. De fato, num primeiro momento, a gente já viu nas mensagens anteriores, ela está fugindo de Sarai. Ela está tentando se esconder dos problemas. E quanto mais você se esconde dos problemas, maior ele fica diante de você. Porque os problemas, as dificuldades, as tristezas, as vicissitudes, elas se agigantam diante de nós. Quando Israel estava em Cades Barneia
e 12 espias foram enviados a espiar a terra para ver se a terra era boa, como Deus havia prometido, como Deus havia falado. Os 10 espias chegaram lá e viram homens comuns como eles, do mesmo tamanho deles, lógico que eram homens treinados, mas eram pessoas, não passavam de homens. Mas eles disseram para Moisés que eles não viram homens, eles viram gigantes. E outra coisa, eles não só viram gigantes, mas ao olhar para si, eles viram formigas. Olha que visão terrível. Quando você se concentra no problema, quando você começa a lamentar os problemas, quando você começa a olhar para a sua aflição, para as suas dificuldades, as coisas se agigantam diante de você e você se torna pequeno demais, insignificante, indigno. E aí você começa a se esconder, fugir, encontrar desculpas, culpar os outros. Então o anjo dá a Agar uma visão real das coisas. E a visão é, meu querido, se você estiver ao lado de Deus, se você estiver caminhando com Deus, se você estiver andando com Jeová, é Ele que vai guerrear tuas guerras. É Ele que vai batalhar tuas batalhas. É Ele que vai travar teus conflitos. É Ele que vai te dar a vitória. Então, quando Agar entra num relacionamento com Deus, no momento de comunhão com Deus, a sós com Deus, não tem Abrão, não tem Sarai, não tem ninguém à sua volta, está ali a sós com Deus. E quantas vezes eu e você, meu querido, tudo que nós precisamos para sermos gigantes na fé é parar de lamentar e reclamar das dificuldades, porque elas estão aí, elas não vão desaparecer. Verso 12. O menino Ismael vai ser como jumento selvagem. Ele estará contra todos e todos contra ele. Ele vai ter muita oposição, ele vai ter muitos adversários. O nascimento de Ismael não foi algo desejado para muitos. Sarai até deu uma surra em Agar. Meu querido, minha querida, quando a gente erra e a gente tenta consertar os nossos erros por nós mesmos, a gente só piora a situação. Você sabe o que acontece com o buraco, né? Quanto mais terra você tira do buraco, maior ele fica. É isso que eu e você muitas vezes estamos tentando fazer com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Nós estamos tentando achar uma solução por nós mesmos. E como eu disse na mensagem anterior, fugir não é a resposta. Se esconder não é o caminho. Você precisa voltar e encarar de frente o problema. Dizem alguns aí que um problema, a melhor forma de você resolver um problema é com outro problema. Eu não gosto muito dessa filosofia, meu querido, mas a questão é que os problemas eles vão estar sempre presentes em nossa vida. Eu acho que era isso que o articulista estava querendo dizer. E que os problemas são a realidade da nossa vida. E graças a Deus pelos problemas, porque os problemas vêm para você superar, para você vencer, para você alcançar sucesso. Eu disse na primeira mensagem de Agar, né? Louvado seja Deus pelos desertos. O deserto não é para o nosso fracasso, o deserto é para a nossa vitória, é para o nosso aperfeiçoamento, é para o nosso crescimento espiritual.
Agora, você, nesse momento, precisa de ajuda. E aí Deus envia o Espírito Santo, meu querido. É o Espírito Santo que leva Agar a compreender a vontade de Deus. Diz a Bíblia, João capítulo 16, versículo 8 e versículo 13, né? Quando ele vier, ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, Tito capítulo 3, versículo 5, é o Espírito Santo que vai dar a você um novo coração. É o Espírito Santo que vai renovar a tua vida, vai regenerar você. Regeneração é recriação. Ele vai criar em você uma nova pessoa. H invoca a Deus. Eu gosto dessa expressão, né? Ela invocou o nome do Senhor. Duas coisas que eu preciso entender desse texto aqui de Gênesis 16, 13. H, ela percebe que não está sozinha. Ela percebe que não está sozinha. Meu querido, nunca esqueça Hebreus capítulo 13, versículo 5. Jamais, nunca te abandonarei. Jamais te deixarei. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu estarei com você todos os dias. Agar estava no deserto, não tinha ninguém ali do lado dela, ela estava no lado de um poço. Mas ela não está mais só. Ela não se sente mais só. Então aí diz o texto, ela invocou o nome do Senhor. Ela não está mais só. Segundo, meu querido, ela tem uma visão real de Deus. E essa visão só é possível quando você está em adoração. Eu tenho dito e volto a repetir. Quantas vezes nós vamos à igreja, mas temos feito da igreja um lugar tão comum, mas tão comum, que a gente não tem nada ao ir à igreja e a gente volta sem nada ao voltar da igreja. Porque falta essa visão, falta esse momento a sós com Deus. Mesmo que a igreja seja o deserto que você precisa, meu querido, você precisa voltar da igreja com essa visão. Olha o que H diz. Eu vi o Senhor. Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que me vê. H não está aqui conjecturando. Ela está tendo uma visão correta. E eu fico maravilhado, meu querido, porque imagina. E eu vou fazer uma pergunta para a gente analisar juntos. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você, meu querido? Olha o texto, vamos ler o texto novamente? Diz assim, olha. Então ela invocou o nome do Senhor e disse ela ao Senhor que lhe falava, tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê. E aqui ela está falando do Deus que viu ela sentar com Sarai e planejar o casamento dela com Abrão. Ela está falando de um Deus que viu ela no relacionamento com Abrão, no momento de intimidade com Abrão. Ela viu aquele bebê sendo gerado em seu ventre.
Deus viu todas as coisas. Tu és o Deus que vê tudo. Em outras palavras, Agar reconhece quem é Deus. Ele é um Deus onisciente, que sabe e que vê todas as coisas. Ele vê o fim desde o princípio. Ele vê, meu querido, o caminho que você está trilhando. Deus não interfere nas nossas escolhas, por favor. Nós vimos aqui na história de Agar. Deus não interfere nas nossas escolhas. Por que Deus não impediu Sara de continuar com esse plano horrível, que só vai trazer problemas, que só vai trazer dificuldades, tragédias? Reinos inteiros foram destruídos por causa dessa decisão horrível. Os ismaelitas são pessoas que vão trazer grandes problemas para Israel no futuro. Afinal de contas, Deus falou que haveria guerra entre os dois. Mas por que Deus não impediu então? Deus jamais vai ferir o teu livre-arbítrio, mas Ele vê. Eu volto a repetir, Deus, Ele não se engana. Mas nós precisamos ter uma visão correta de Deus, porque Ele não vê como vê o homem. Ele não age como nós agimos. Os caminhos dele são melhores. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. E nos dá um futuro com esperança. Ela diz, eu estou olhando para aquele que me vê. Meu querido, minha querida, o versículo 13, talvez aqui seja o versículo mais importante do capítulo 16. Por quê? Porque aqui é Agar, uma empregada doméstica, uma serva, que foi colocada dentro de um triângulo amoroso terrível, que só trouxe problemas e que vai trazer consequências graves e trágicas para o futuro. Ela agora está diante de Deus e ela apresenta Deus como aquele que é onisciente. Mas é um Deus que vê, não é um Deus que vê assim, ele está lá no céu com um binóculo olhando para a gente, não. É um Deus que se coloca do teu lado, se coloca do nosso lado, do meu lado, para dizer, filho, eu estou aqui. Não vou mudar o curso dos acontecimentos. Mas quero dizer a você que em todos os momentos da tua história, eu vou estar com você. Eu vou conduzir você. E vou fazer desse momento trágico da tua vida uma oportunidade para eu ajudar você, para eu socorrer você, para eu ser o teu Deus, para eu ser o teu pai, o teu amigo, o teu aliado nessa batalha. Você vai estar em aliança comigo e eu vou batalhar tuas batalhas. Eu vou travar os teus conflitos. Eu vou caminhar ao teu lado. Ou melhor, eu vou te carregar em meus braços. Agar diz, ele é o Deus que vê. Aqui, observe que a palavra anjo já sai do contexto e entra a palavra Deus. Ela invocou o nome do Senhor, ela invocou o nome de Jeová, a palavra Senhor aí é Jeová, ela invocou o nome de Jeová e ela diz, Jeová é Deus que vê.
Jeová é o Deus que vê todas as coisas. Meu querido, Deus está vendo você agora. Mas Ele não está lá no céu, olhando de lá com uma lupa para você. Não. Ele está aqui. Ele está aí, ao teu lado. Ele conhece, nós vimos na mensagem de ontem, Salmo 56. Para parar tuas lágrimas, meu querido, Ele está com um copo embaixo dos teus olhos, aparando as tuas lágrimas. Se ninguém aparecer para dizer a você que vai ficar tudo bem, se ninguém aparecer para dizer a você que você vai alcançar a vitória no futuro, que esse momento vai passar, que essa dificuldade vai desaparecer, que esse problema vai ser resolvido, se ninguém aparecer, se ninguém visitar você, saiba que Deus está aí, porque Ele nunca te abandonou, Ele nunca te rejeitou, Ele nunca virou as costas para você. Isaías 49, versos 15 e 16, Deus diz assim: pode por acaso, uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Ele disse, pode, é verdade, pode. Mas ainda que uma mãe se esqueça do filho que está mamando, e aí a gente tem visto, né, muitas histórias por aí, você vai encontrar na mídia, você pode abrir a internet aí e pesquisar crianças abandonadas em carros, em lata de lixo, em caixa de papelão. Você vai encontrar muitas, mas milhares de histórias, terríveis histórias de crianças abandonadas por sua mãe. Mas Deus diz, ainda que a mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu nunca me esquecerei de você. E para ter certeza de que Ele nunca se esquecerá de você, Ele gravou teu nome nas palmas das suas mãos. Isaías 49, verso 15 diz que Ele gravou você nas palmas das mãos dele. Então toda vez que Deus olha para a mão dele, Ele lê teu nome. Opa, Renivaldo. Ai, como é que será que está Renivaldo? Eu sei que ele está passando por um problema tremendo. Ah, eu vou dar uma ajudinha para ele. Eu vou acudir o Renivaldo. Gênesis 16, verso 11, né? Eu vou acudir o Renivaldo nessa aflição que ele está passando. Esse é Deus que vê, meu querido. Agar está no momento de adoração, de comunhão com Deus. E nesse momento ela olha para aquele que vê todas as coisas. Inclusive ele viu Agar lá no deserto, chorando, sozinha, machucada, ferida, abandonada, excluída. Mas quem é Agar? Uma menina, provavelmente entre 16 e 20 anos. Uma menina. Mas está grávida de Abrão, o homem que fez uma aliança com Deus. E Deus disse, não vou deixar minha filha lá. Não vou deixar minha filha lá sozinha nesse deserto. Eu vou ampará-la. Da nação de Israel, mas no futuro, Deus vai fazer uma lamentação. Quando você foi rejeitada, eu achei você no deserto. Olha que Deus maravilhoso. Está falando lá de Olibá, Olibama e Olibá e Olibabá. Olibama e Olibabá. Quando você foi desprezada, quando você foi abandonada no deserto, eu achei você. Eu limpei o sangue do seu nascimento. Eu curei a sua ferida umbilical.
É maravilhoso esse Deus, meu querido, porque Ele vê todas as coisas, Ele vê você, Ele se interessa por você, Ele quer cuidar de você. E diz o texto, ela invocou o nome do Senhor. Ela reconhece quem é Deus. Então ela a exalta, ela adora a Deus como aquele que vê, aquele que é onisciente. E eu acrescentaria aqui que ele é onipotente, além de ser onipresente. Os três atributos da divindade aqui, os três principais atributos da divindade está aqui. Porque ele buscou Agar no deserto, disse para ela que Ismael seria um jovem que passaria por muitos problemas, ele é onisciente, mas ele está presente ali. Ela diz o texto, o verso 13, não olhei eu para aquele que me vê. Então ela está na presença de Deus, então ele é um Deus onipresente. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, não no momento de felicidade, de prazer e de festa. Deus tem prazer de estar com você em todos os momentos, meu querido, seja ele de felicidade ou de problemas. Deus está presente e Ele é onipotente. Por quê? Porque Ele é o único capaz de nos levar do deserto para o palácio. É o único capaz de fazer isto. E nós vamos ver isso amanhã, na última parte da nossa história de Agar, capítulo 21. Vamos voltar ao capítulo 21 para ver como termina a história de Agar. Ela não termina a sua vida como serva, ela termina a sua história como rainha. Deus é o único capaz, meu querido, de tirar você de qualquer poço, de qualquer lamaçal, de qualquer tempestade, de qualquer avalanche. Deus é capaz de tirar você de qualquer sepultura que você tem tentado se esconder. Deus é o único capaz de nos dar uma nova história, de escrever uma página de sucesso na nossa vida. É o único. Portanto, Ele é onipotente. Ele é o único capaz de tirar você deste mundo tenebroso e levar você para viver nas mansões celestiais. Não quer você hoje abraçar esse Deus que vê? Não quer você hoje abraçar esse Deus que pode todas as coisas? Não quer você abraçar esse Deus que está aí, dizendo, filho, eu estou aqui, abra a porta, eu quero entrar. Não quer você hoje abrir o coração para esse Deus que diz, dá-me, filho meu, teu coração? Deixe Deus entrar na sua vida, meu querido. Comece a caminhar com Deus e você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. E felicidade não tem nada a ver com a ausência de problemas. Aliás, você vai ser a pessoa mais feliz, apesar dos problemas. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que Tu és para a gente. Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que sabe, Tu és o Deus que pode tudo. Então, Senhor, toma-nos para sermos Teus agora. Nós oramos, nós Te agradecemos em Jesus Cristo, nosso Salvador, e no Espírito Santo. Amém.